que a pessoa já entra e já aceita, não fica aparecendo aquele pop-up na tela. Aí depois corta. Osmara. Osmara é o nome da sua amiga, né? É. É da empresa? É da Único? Já aceitei. E o Álvaro, hein? Cadê? Alguém chamou Álvaro? Vou mandar aqui para ele. Aê, mano, entrou. Oi, Osmara, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, que bom que você veio conhecer a gente, fiquei feliz, ainda pelo Zoom, para assistir a apresentação, muito legal. Seja muito Então. bem-vinda. Obrigada, pessoal. Osmara, eu vou transmitir, deixa eu explicar para ela só uma coisa, eu vou transmitir esse bate-papo pelo Instagram, então você vai ficar achando que eu tô meio vesga, porque eu vou olhar para baixo, assim, ó, tá? Não, tá tranquilo, eu vi lá no seu perfil que você ia fazer a live por lá, mas a Verônica me passou o link aqui, achei melhor. Melhor, é bem melhor, você vai ver que a experiência é bem melhor, não tem comparação. E o que eu queria te falar? É um bate-papo mesmo, de verdade. A gente põe palestra, eu vou até pedir para a ver que faz a arte para mim, fofa, para mudar, porque é para ser bem descontraído e para vocês interagirem. Quer falar alguma coisa, quer dar uma opinião, quer discordar, quer concordar, quer comentar algum caso, não quer falar nada, quer só escutar, fique super à vontade. Você pode abrir o microfone e falar ou usar o chat, tá bom? Fique bem à vontade. Combinado. Oi, Álvaro. Oi, meu amigo. Ué, e a barba, você cortou? Não, tá aqui ainda. Ah, eu acho que é a luz, então. Tá parecendo que você cortou a barba. Tá ralinho. Tá ralinho? Tá, olha, eu já vou compartilhar a tela antes de iniciar a live aqui, que depois... Todo mundo vendo? Todo mundo feliz? Maravilha. Vou pedir pro Bruno me avisar se tiver alguma coisa no chat. Quem tá no Zoom é para me interromper, pode falar à vontade, tá bom? Eu vou começar a live aqui. Vamos juntos. Álvaro, parabéns por estar participando de todos, viu? Galera, no fim do ano vai dando aquela... Então, vamos lá, vamos direto. Para quem não sabe, a gente faz esse bate-papo todas as sextas-feiras, às 19 horas. Fiquem super à vontade para me enviar opções de tema. Teve ideia de um tema que você quer que eu discuta? Oi, Manu. Teve alguma ideia de tema que você quer que eu discuta aqui? Me fala, me manda por direct ou quem é mais próximo por WhatsApp que eu desenvolvo o tema e trago para a gente na sexta que vem, tá bom? Então vamos direto para o assunto. O assunto de hoje é adaptação, uma perspectiva evolucionária. Eu vou defender um pouco por que eu trouxe esse assunto para hoje. Adaptação como uma habilidade essencial. As transformações no mundo nunca foram tão aceleradas. Precisamos aprender a reagir consistentemente com aquilo que somos e queremos. O que acontece é que tudo está em constante transformação e o que acaba acontecendo é que a gente vai reagindo por impulso, sem montar nenhum tipo de estratégia de resposta às mudanças que nos são apresentadas ou às mudanças que nós escolhemos. E isso traz uma série de desdobramentos que são indesejáveis na sua vida pessoal, na sua vida profissional, enfim. Então, a ideia é trazer para o consciente os seus mecanismos de resposta e mudá-los de acordo com a sua vontade para poder passar pelas transformações que são impostas ou que você escolhe da melhor maneira possível e conquistando evolução, crescimento, aprendizado, não só sobrevivendo ao saculejo das suas estruturas. Pessoas, empresas e governos são compelidos a mudanças radicais para prosperar.
Tem aquela frase famosa do Pedro Cordier: não é o que te trouxe até aqui que vai te levar adiante. Isso nunca foi tão real. No mundo que a gente vive hoje, a celeridade é uma característica intrínseca do dia a dia de qualquer ser humano, de qualquer empreendimento. Mesmo as nossas relações, os nossos relacionamentos afetivos enfrentam uma celeridade em termos de resposta, né? A gente está no WhatsApp, você quer uma resposta para ontem, se a pessoa não te respondeu, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada. A tecnologia nos trouxe para uma realidade de celeridade que exige uma habilidade de adaptação do ser humano constante. E o que te trouxe até aqui não é necessariamente o que vai te levar para o próximo passo de evolução. Nossos cérebros foram projetados à adaptação. Por que eu estou afirmando isso? Porque nós temos a característica da neuroplasticidade. Nós, obviamente, na infância, no começo da nossa vida, temos uma habilidade maior, uma neuroplasticidade muito maior, uma capacidade de adaptação, de aprendizado ampliada, mas a verdade é que isso é mantido ao longo das nossas vidas. Mesmo as pessoas na terceira idade têm total habilidade de mudar as estruturas cognitivas e as respostas aos estímulos que vivem na vida. O que, obviamente, a gente pode trabalhar com meditação para ampliar essa área do cérebro que é responsável pela neuroplasticidade, é uma coisa que a nossa escola trabalha bastante, e a constância com a qual você se coloca. Alguém abriu o microfone. Fiquem atentos com isso aí para a gente não ter chiados. E o quanto que a pessoa se coloca, quanto a pessoa se expõe a situações de transformação para que ela tenha mais habilidade ao longo da vida e não vá engessando, não vá cristalizando comportamentos, paradigmas, condições cerebrais mesmo de resposta a estímulos. A gente vai desenvolver bastante isso. Porém, é claro, há o contraponto da construção de hábitos e paradigmas para economizar energia, trilhar a easy route, ou seja, o seu cérebro vai procurar uma resposta automática, ele vai comparar o que você está experienciando com tudo que você já experimentou anteriormente, a fim de economizar processamento. Então, ele procura uma resposta automática, uma resposta já construída anteriormente, um paradigma, para salvar energia para o seu corpo. Isso não é ruim. Isso só é ruim quando a resposta automática não corresponde às suas aspirações, não corresponde àquilo que você quer na sua vida. Tem outra coisa importante que nos impede de mudar, que também é intrínseco do ser humano, é biológico e é muito natural: o medo da mudança. O medo da mudança, ele tem a ver com uma resposta biológica de preservação da vida, ou seja, qualquer instabilidade ou qualquer imprevisibilidade traz uma possível, uma ameaça potencial ao meu status quo, a minha sobrevivência ou a minha qualidade de vida. Então, o corpo entra em alerta e o nome disso geralmente é medo. A gente dá o nome para isso de medo. E aí, a gente, frente a mudanças, veste a roupa do incompetente. O medo de falhar, né? Você coloca-se questões que só te atrasam, que só impedem a sua evolução, se sentindo incompetente, sentindo que você não tem o tamanho do desafio que você precisa ultrapassar e fica se questionando, com um diálogo interno todo errado, atrasando a sua vida. Ou ainda, você tem um medo do que os outros vão pensar e se pergunta: o que os outros vão pensar?
Isso é muito natural, mais uma vez. Ganhe consciência disso como um processo natural, porque nós somos seres sociais, nós encontramos dentro da comunidade, dentro da tribo, o aumento da chance de sobrevivência. Então, para nós é muito importante o senso de pertencimento. Isso dá uma sensação de segurança, de ampliação das nossas possibilidades de sobrevivência. Então, a gente quer ser aceito, a gente quer pertencer, a gente quer agradar, a gente quer ser reconhecido. E frente a qualquer mudança que nós mesmos podemos nos propor, há esse diálogo interno de: mas se eu fizer isso, se eu der esse passo, o que os outros vão pensar? Entenda, isso é absolutamente natural, mas a gente precisa aprender a lidar com isso de uma forma consciente e construtiva, produtiva, que te empurre para frente e não que te traga um estado de estagnação. Outro diálogo interno que o medo da mudança traz é a incerteza devastadora. O fato de não sabermos o que vem depois do muro, o que tem depois do estado de mudança, é insuportável para o ser humano, justamente porque ele está procurando preservar a sua própria vida. Se eu não sei o que vem depois pode ser uma ameaça. E a sua estrutura biológica está construída para te preservar. Então, dispara-se uma química de estresse, uma química de medo frente a qualquer incerteza, porque você está potencialmente... Oi, Júlio! Oi, Aninha! Você está potencialmente se colocando em risco, possivelmente se colocando em risco, saindo do estado da zona de conforto. É natural, reconheça isso, não fuja desse sentimento. Reconheça que isso acontece e que é um processo absolutamente natural. Finalmente, eu levantei um outro diálogo interno que acontece frente a mudanças impostas pelas circunstâncias ou aquelas que a gente escolhe passar, que é o apego. Nós temos apego por coisas, pessoas, situações e por nós mesmos, pelas verdades que nós construímos internamente. Isso nos traz uma certa bagagem. É assim que a gente vai empilhando conhecimento, empilhando sabedoria, experiência. É pelo acúmulo de conhecimento que você vai sedimentando. O problema é quando isso vira um empecilho para você fazer alguma mudança de paradigma. Então, você se apega a um título, você se apega a um status, você se apega a uma pessoa, você se apega aos seus bens materiais, ou você se apega até às suas conquistas como ser humano ou como profissional, e não faz o passo seguinte com o receio de ameaçar os passos que você deu até agora e perder tudo. Também é muito natural. Só alguém muito inconsequente não tem esse tipo de sentimento. Mas qual que é a proposta ao encarar a mudança? A proposta é que você transforme o medo em precaução, estratégias, planejamento, excelência. Então, você vai simplesmente fazer um shift de paradigma, você vai ressignificar o que você sente. No lugar de sentir medo, você sente precaução. No lugar de sentir incerteza, você sente que há necessidade de fazer um planejamento. Você não vai se jogar na situação, você vai planejar, vai criar uma estratégia para aquilo e vai fazer um planejamento muito detalhado, muito cuidadoso para fazer as transições na vida. E a excelência? A excelência vem do planejamento, da estratégia, do planejamento, vem a excelência. Senão você vai se jogar numa série de projetos o tempo todo, sem consistência nenhuma, e vai se frustrar constantemente. Então, a proposta, quando a gente reconhece toda essa
essa resposta biológica que nós temos frente às mudanças impostas ou escolhidas, que a gente possa ressignificar o nosso mindset, a maneira como a gente entende, a maneira como a gente encara o que está acontecendo internamente e use isso a nosso favor. Eu reconheço o medo, é hora de ter precaução. Eu transformo, não permito que ele me paralise e permito que ele me eleve a um nível melhor do que eu estava, porque agora eu estou mais planejada, eu tenho menos incertezas, eu tenho mais precaução, tomo mais cuidado, precaução mesmo com as situações cotidianas ou até com os grandes projetos da vida, tá bom? Então, é uma simples mudança de significado da palavra que muda absolutamente como você se sente. Você vai usar o disparo químico do seu corpo para te tornar mais esperto, mais alerta, mais potente e mais dono do seu próprio destino, sem reagir por impulso, e sem se estagnar, sem ficar parado onde você está. Seguimos. Agora eu vou dividir, para a gente falar de adaptação, desafios, frente a desafios, eu dividi nas duas categorias. Os desafios, quando os desafios se apresentam para a gente e quando nós escolhemos passar por certos desafios. Quando os desafios se apresentam, a gente passa por, a gente pode escolher ter 3 tipos de ação. Ou a gente nega o que está acontecendo. Você quer um exemplo prático? Pensa na pandemia, tá? É o exemplo que a gente tem na mão, mais prático e mais comum a todos. Eu sei que todo mundo está passando pela mesma situação. Então, você pode negar, entrar em negação, não está acontecendo, não é nada demais, enfim. Você pode lidar com a situação de forma a sobreviver. Não acredito que a Bárbara Flor de Maio apareceu. Que linda, que saudade dela. Você pode lidar com a situação de forma apenas a ultrapassá-la, sobreviver àquilo, arrastar pelo período em que aquilo é necessário e aí atravessar aquela situação. Ou, finalmente, que é a proposta do bate-papo de hoje, você pode usar a condição a seu favor e evolucionar. Vamos entender como. Luísa Lage, na apresentação, no Zoom. Bem. Então, como desenvolver a habilidade de adaptação? Para os desafios que você escolhe, vamos inverter. Quando eu me proponho a fazer alguma mudança na minha vida, seja ela de relacionamento, seja ela profissional, seja ela um desafio de aprendizado, de exposição, o desafio que eu escolher, eu sair da minha zona de conforto. Como que eu posso fazer isso? Eu chamo de evolução programada, né? Você tem a chance de programar esse período de adaptação, esse processo de adaptação. Você não é pego de surpresa. Então, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, treine as pequenas mudanças. Para que você não cristalize os seus processos de adaptação e crie verdadeiras manias, se engesse dentro do seu próprio corpo, dos seus próprios modelos mentais, tem uma dica muito legal do professor De Rose, que é você fazer pequenas mudanças no seu dia a dia. Mudanças simples, quase que banais, mas constantes. Então, eu vou selecionar um caminho diferente para ir para casa hoje. Hoje eu vou ligar para alguém que eu não falo há muito tempo e que, enfim, eu tenho alguma pendenga para resolver do passado. Hoje eu sou uma pessoa que nunca usa batom vermelho, hoje eu vou usar um batom vermelho. Apenas, oi Dri, quanto tempo? Apenas para que você esteja sempre nesse movimento, se treinando, pequenas mudanças são mais fáceis para manter a constância, Ju, é isso aí. E para construir a plasticidade neural mesmo, neurológica.
Você está mais acostumado com pequenas adaptações. Quando as grandes chegam, se apresentam, você já está mais acostumado com a química que é disparada no corpo. Então, pequenos desafios, fazer uma live, fazer uma palestra, eu não sei o que é considerado fora da sua zona de conforto. Faça uma lista, o que está fora da minha zona de conforto, e é pequeno, small steps, e eu posso treinar. Eu não consigo, trabalho feito um doido, eu não consigo fazer isso todo dia. Tem problema. Selecione um dia por semana e vá ticando a sua lista. O importante é não cristalizar nem hábitos e nem modelos mentais. E essas pequenas mudanças, estrelando o seu dia, estando ali como protagonista no seu dia, você vai perceber que depois de um tempo de treinamento, você está o tempo todo buscando maneiras diferentes de fazer as coisas e sendo mais capaz de prever soluções mais inovadoras para problemas cotidianos ou complexos. A dessensibilização pela hiperexposição também é uma dica de treinamento. Ficar confortável em estar desconfortável e aproveitar as reações biológicas da travessia da zona de conforto. Então, se você tem receio de se posicionar nas reuniões da sua empresa, faça. Vai ser uma porcaria a primeira vez. Vai ser horrível. Você vai ficar nervoso, o coração vem na boca, vai suar, vai falar besteira, vai gaguejar. Na segunda vez vai ser um pouco menos, na terceira um pouco menos, até que você ganhe excelência naquilo. Nós temos medo de falhar, porque lá no fundo, lá no processo biológico, a falha tem a ver com diminuição da sua probabilidade de sobrevivência. Mas você já sabe que você não está com a sobrevivência em risco. Então, tá tudo bem. Analise a situação, obviamente que não vai queimar o seu filme absurdamente. Faça a sua estratégia. Escolha situações nas quais você possa se expor a esse ponto que fica fora da sua zona de conforto. E faça, repita. Crie uma hiperexposição a isso, até você ir dessensibilizando o corpo, a consciência e as emoções em relação a essa situação. Isso é muito fácil de perceber. Procure observar quando você era mais jovem, coisas que te assustavam, coisas que eram desafiadoras na sua vida, e hoje não são mais, são besteiras cotidianas. Você se tornou maior do que os desafios. Então, você se tornou maior porque você foi precisando enfrentá-los, né? Você já não era mais uma criança, você ganhou protagonismo de alguma forma na sua vida e você precisou enfrentar desafios, queira ou não. Agora eu estou propondo, para os desafios que você quer, use a técnica da hiperexposição. Obviamente, de maneira estratégica e programada. Não vai queimar seu filme se colocar numa situação que depois estrague a sua reputação, estrague a sua imagem e seja irreversível. Teste. Tenho medo de falar em público. Cara, chama alguns amigos e 2 amigos de amigos e faz um talk. Depois, amplia o número de desconhecidos nesse grupo que você selecionou. Ou, enfim, gosta de escrever, vai para o Medium, vai para alguma plataforma já bem estabelecida. Depois você lança o seu próprio site. Tem muitas formas de fazer isso. Se quiser mais dica, depois fala para mim. Eu tenho que saber qual que é a tua questão em especial para ver se eu tenho alguma ideia legal para te ajudar. Reduza as expectativas para eliminar o medo de falhar e a infelicidade constante de nunca alcançar as suas mais altas aspirações e a estagnação que resulta dessa infelicidade. Nós vivemos uma fase, principalmente geração Y e tal, onde as nossas expectativas, as nossas aspirações são altíssimas. Nós queremos o mundo inteiro aos nossos pés, nós queremos conquistar grandes palcos, a gente quer conquistar grandes causas,
E isso não é ruim, isso é um presente das gerações passadas que passaram a tocha para a gente, já numa situação de mínima estabilidade, né? Estabilidade financeira, segurança financeira, e agora quem está, obviamente, nessas sociedades mais privilegiadas, nessa posição mais privilegiada, tem aspirações altíssimas. E as expectativas sobre os resultados do que se faz estão estratosféricas, gigantes, e a gente não se contenta com o que a gente conquistou, com o processo. Isso pode gerar uma sensação de rejeição, uma rejeição de falha, que vai lhe impedir de continuar arriscando. Você arriscou uma vez, viu que as suas expectativas foram frustradas, ao invés de você se adaptar, entender, aprender onde você pode ser melhor e seguir em frente, você se culpa, se acha uma porcaria, não nasci para isso, não é para mim, minha expectativa... Isso é coisa de criança mimada, né? Vamos lá, vamos aprender o que a gente pode aprender e seguir em frente. Geisa, minha amiga da escola, entrou na live. Depois a gente tem que conversar. Vamos lá. Próximo. Mais um pouco de treinamento para os desafios que você escolhe. Mire no futuro, mas foque no presente, para viver uma vida de realizações e não de anseios, projeções e ansiedade. Quando a gente fica muito focado no futuro, o tempo todo no que vai acontecer, aonde eu vou chegar, o que eu preciso realizar lá na frente, qual é o cargo que eu quero, você não consegue apreciar o que você está conquistando no day by day, no minuto por minuto. Você está passando por um processo de aprendizado, precisa curtir, está passando por um processo de adaptação e crescimento, por um processo de falhas, das quais muitas você deveria encarar com bom humor. Que engraçado, fiz uma besteira, olhar para si com um olhar generoso como um pai olhar para um filho, né? Ah, que bonitinho, agora não faça mais, errou aqui. Por que nós somos tão cruéis, né, com a gente mesmo? Por que nós não temos esse olhar generoso de alguém que está se desenvolvendo em alguma habilidade? A gente já quer sair super-herói, já quer sair perfeito. Aprecie o que conquistou. As escolhas passadas construíram a pessoa que você é hoje, mais lúcida para fazer melhores escolhas. Então, ainda que você olhe para o passado e diga, puxa, eu poderia ter feito uma escolha diferente lá atrás. Não poderia. Você não poderia. Você fez o melhor que você tinha com as ferramentas que você tinha na época. Oi, tá? Você fez o melhor que você tinha, o que você podia, com as ferramentas mentais, emocionais, com as habilidades que você tinha desenvolvido até então, com a maturidade que você tinha. Então, não há do que se arrepender nunca. O que há tá bom, agora I know better. Eu já sei que aquele jeito lá não é o melhor jeito, não foi um raciocínio ideal para as minhas aspirações como ser humano, para as minhas aspirações como profissional, enfim. Então, beleza. Agora, I know better e eu vou fazer uma escolha diferente. Orgulhe-se das escolhas que você fez, reconheça o processo que você fez até agora e saiba que agora você pode fazer escolhas melhores só porque você fez as escolhas que você acha duvidosas ou você não considera tão acertadas assim hoje. Clareza de propósito, que é um tema que a gente discute incansavelmente aqui na escola. E valores vai lhe dar resiliência. Porque, meus amigos, a vida é isso aí. É desafio o tempo todo. É um processo constante de desafios, de crescimento, de problemas complexos a serem desvendados.
soluções a serem desvendadas, de aprender a se relacionar consigo mesmo, de passar pelo autoconhecimento, pelos relacionamentos afetivos, e tudo isso é desafiador. Se você encarar isso o tempo todo como problema, você tá... Não sei se eu podia falar isso no Insta, mas agora já foi. Você está com um problema maior, que é o seu mindset. Então, encare isso de uma forma um pouco mais leve, como realmente um processo constante de evolução. E se você tiver clareza do que você acredita, do que você quer sentir no seu dia a dia, de para onde você está indo na big picture, quando os percalços aparecem, você tem onde se segurar, você tem uma ideia grandiosa, uma causa que você defende na sua vida. Pode ser desde salvar as baleias, terminar com a fome no mundo, até simplesmente cuidar da sua família, do seu seio familiar, e desenvolver bem a educação dos seus filhos. Eu sei lá, cada um precisa descobrir o seu propósito. A gente tem, inclusive, uma propaganda, temos um produto na escola, consultoria de autoconhecimento, que te ajuda a fazer esse processo de descoberta de propósito e valores. Mas isso traz, em primeiro lugar, um dia a dia de mindfulness e de prazer no que você está fazendo, não na meta, não no resultado, mas no processo. Então, diariamente eu vivo o meu propósito, diariamente eu sou preenchido com sensações, com sentimentos que me completam, porque eu me conheço e eu sei o que eu estou buscando dentro daquela situação. Então, quando os percalços aparecem, quando os problemas que vão acontecer aparecem na vida de todos nós, você que conhece o seu propósito, você que se conhece, vai ter um horizonte a que seguir, a que se nortear. Quem não tem isso, quem não sabe para que veio, não tem noção do seu senso de contribuição, fica cinza, fica sem cor quando os problemas aparecem, porque não tem motor, não tem motivação para ultrapassar aquele obstáculo. Se eu estiver sendo confusa aqui, vocês me avisam, o pessoal do Zoom pode me interromper a qualquer momento, tá? Tá. Pode falar. Temos uma pessoa aqui no Zoom falando, eu vou repetir a pergunta para quem está na live. Pode falar. Não é nem pergunta, é mais um comentário mesmo. Não só ter um objetivo, um propósito. Espera um pouquinho, Vê. Eu vou fazer assim que eu acho que fica mais fácil. Pode falar. Fala. Eu ia complementar que não só quando você tem um propósito bem definido, isso te dá norte, te deixa mais brilhante, mas isso que você falou de se conhecer e saber colocar no dia a dia ações, atividades que te despertam prazer, né, que elevam seu nível de energia, também te dão mais capacidade de encarar os desafios, né, que é aquilo que você fala sempre também, você vai estar sempre com um nível muito elevado de energia e se acontecer qualquer coisinha vai baixar um pouquinho, mas eu ainda estou sobrando, né. Então, excelente isso comentário. Muito poderoso. Eu só vou reforçar o que ela falou, caso vocês não tenham ouvido direito, ou simplesmente para ficar bem reforçado mesmo. Quando você conhece aquilo que você quer sentir diariamente, você vai preencher o seu dia a dia com gatilhos, ações que vão disparar aquele sentimento. Eu quero sentir liberdade na minha vida. Então, eu sei que toda vez que eu ando de bike no Parque Ibirapuera, eu me sinto livre, ou que eu escrevo, eu me sinto livre, ou que sei lá o quê. Então, você vai descobrir quais são os seus valores e vai desenhar quais são as ações que disparam essas sensações em você. E aí você vai estar em abundância emocional. Foi isso que a Verônica comentou aqui no Zoom. Estando em abundância emocional, quando um desafio se apresenta, você está transbordando resiliência. Você está forte, está poderoso. E aí, aquela porrada não te derruba. Ela pode até te balançar, mas ela não derruba. Se você já está num processo de pouca energia, de não saber se cuidar, de estar vulnerável demais emocionalmente, sem autoconfiança, quando aparece um problema, ele te derruba feio, é nocaute.
nariga no solo, porque você não estava fortalecido pelo processo de autoconhecimento. Muito obrigada pela contribuição, VV. Olha só, outra coisa importante quando a gente vai fazer um processo de adaptação, tanto para escolhas nossas, quanto para circunstâncias que se apresentam na nossa vida, é não permanecer rígido, como a gente falou. Quando você permanece rígido, você tem uma resposta imediata do universo, das pessoas, sem misticismo. Você tem uma resposta imediata, ação e reação, de também dureza, de também bloqueio à sua presença, à sua condução, ao seu desenrolar da sua história. Você precisa ser maleável, precisa ler e responder o tempo todo o ambiente que te cerca. Então, a gente falou de autoestudo, autoconhecimento, propósito, que lindo, mas é preciso também ter leitura de ambiente e ter a inteligência social para fluir pelas fendas do dia a dia com adaptabilidade. Não deu certo desse jeito, eu tento desse. Eu li aqui, eu vou fazer desse jeito porque assim eu acho que vai melhor. Aqui entra muito, você quer estar certo ou quer ser feliz, né? É muito isso. É uma capacidade de adaptação, quer dizer, né? Essa frase é muito adaptabilidade aplicada a relacionamento. Eu vou ler uma frase aqui do Bruce Lee que é absolutamente fantástica. A Raquel pergunta: você acha que os ajustes de percursos são processos de adaptação inteligente? Total. Ajuste de percursos, não sei se você quer dizer profissional, mas seja o que for, total. É um processo de adaptação inteligente porque você soube fazer uma leitura de que chegou o momento, chegou a hora de fazer alguma transformação. Quantas vezes a gente não tem um delay enorme para fazer uma transformação e estraga, né? Você estraga um relacionamento porque você não soube fazer a transição desse relacionamento na hora certa, de um parceiro para um amigo. Você estraga uma reputação profissional porque você não soube a hora de fazer uma transição para uma outra empresa ou para uma outra carreira e trabalhou de má vontade, trabalhou sem propósito e acabou com as indicações, com tudo que você tinha construído anteriormente. Então, com certeza, fazer um ajuste de percurso tem a ver com uma adaptação inteligente, tanto nesse sentido de momentum, eu consigo ler qual é o momento de fazer a adaptação, melhor momentum para mim e para quem me cerca, como perceber que eu preciso fazer este processo, né? Eu preciso fazer essa mudança. Nem sempre os desvios são perda de tempo, né? De maneira nenhuma. Os erros e falhas. Pelo contrário, erros e falhas, Kel, são bagagem, são experiência. Tem uma frase que eu não vou me lembrar agora, mas que eu adoro, que é algo assim, que os erros são apenas testes de soluções possíveis. Olha que genial! Bum! Erros e falhas são testes de soluções possíveis. Eu testei assim, deu errado, testei assim, não. Até você encontrar a solução que dá certo no que você quer, no que você acha que é certo, nas suas aspirações. Como é leve, né? Tirar isso do peito. Como é leve tirar a questão da falha, do erro. A gente tem muito medo de errar, porque, como macacos, se você errasse, errou o caminho, o tigre te pega. Mas você não é mais um macaco. A maioria não é mais um macaco. Então, a gente já tem uma habilidade, deve desenvolver uma habilidade emocional, uma habilidade mental, para poder lidar com as ferramentas do nosso corpo, com as ferramentas do nosso comportamento, com as ferramentas biológicas que nós temos. Vou ler a frase. Olha lá. Seja como a água seguindo seu curso, através das fendas. Não seja duro, mas adapte-se ao objeto, e você deverá encontrar um caminho, dando a volta ou através do objeto. Se nada dentro de você permanece rígido, as coisas exteriores irão se abrir.
Bruce Lee. Aquele que é maleável. Vai encontrar também à sua frente uma resposta das pessoas e das situações mais leve, mais soft, mais fácil de transpor. Se você entra muito duro nas situações, com verdades muito impostas, muito únicas, você, meu amigo, vai ter maior dificuldade de fazer as transições que escolheu. Cá, Manda! lá atrás você falou muito de planejamento, estratégia e atingir essa excelência com isso. E a parte de hiperexposição também, eu acho que isso tudo está muito relacionado a também ter a capacidade de executar, né? E à medida que você vai executando, colocando as coisas em marcha, você de fato faz com que seu planejamento, sua estratégia se realize, e aí sim você vai sendo capaz de atingir excelência nisso. Ao mesmo tempo, você vai se hipersensibilizando, dessensibilizando, né? Porque você está se expondo a todo momento, e a partir do momento que você executa, você comete erros, e aprende, e faz de novo, e à medida que você vai cometendo erro, você vai dessensibilizando mais ainda. Então, só estou colocando esse ponto porque, às vezes, a gente planeja muito, bola uma estratégia, só que tem medo ou receio de colocar em marcha, e não erra, e fica só procrastinando para executar, né? Então, execução também é um pilar muito importante em todos Porque esses vem da incerteza, né? Então, eu planejei e tal, não sei o quê, mas eu não tenho certeza se é isso. Se você não começar, você jamais vai saber se é isso. Então, complementando com o que a Raquel também colocou aqui no Insta, só quando você começa a caminhar é que você tem a oportunidade de fazer a opção pelos desvios, não é? Senão, eu nunca vou saber. Se eu não for, eu nunca vou saber. Então, precisa dar esse passo. Oi, Li, tudo bem? Saudade de você, Li, já. Então, o primeiro passo, o segundo, o terceiro, também é importante para você saber se é ou não é o que você quer e fazer os seus desvios, adaptações ou até completas mudanças de curso. Não se apegue tanto ao fato de, eu não tenho certeza, montei estratégia, mas eu não sei. Precisa dar o primeiro passo, precisa colocar em marcha, precisa caminhar. Muito bem colocado mais uma vez. Obrigada. Agora vamos mudar, vamos trocar aqui. Que legal, já falamos um pouco sobre as mudanças que eu escolho, né? Eu quero me desenvolver nisso, eu quero me desenvolver profissionalmente, eu quero me desenvolver em tal coisa, beleza. Agora, muita saudade de você também, Li, apareça. Segundas e quartas estamos abertos presencialmente, aparece lá. E tem que se apaixonar pelo processo, Ju, é isso aí. O que a gente vive hoje é uma busca por resultado, né? Isso está em transição já, culturalmente. Mas o que vem se vivendo é uma cultura de resultado e não de curtir o processo. No fim, eu vou dar um wrap-up e a gente vai falar bastante disso, de curtir o processo. É muito um discurso daquela psicóloga famosa Carol Dweck. Ela tem um trabalho muito forte sobre mindset de aprendizado, de crescimento, e ela fala bastante sobre curtir o processo. No fim, quando der as últimas dicas aqui, eu vou passar por isso. Vamos falar um pouco sobre quando as mudanças se apresentam para a gente. Quando as circunstâncias estão ali e eu não escolhi, né? Aconteceu, pandemia, não escolhi viver a pandemia, aconteceu. Ou a morte de um ente querido, ou quando o seu cônjuge resolve que é hora de terminar aquela construção de relacionamento com você. Vamos ver o que acontece. Quais são as minhas sugestões? Não é o que acontece que importa, mas como eu reajo ao que acontece. Lembre-se
de que somos mais fortes do que imaginamos. Para começar, hold your horses, respira e lembre-se de que você é mais forte do que você imagina. Segundo, a vida é sempre uma emergência. Reconhecer isso nos ajuda a focar no que é essencial, tá? A pandemia, mais uma vez, que é o exemplo que a gente está usando mais aqui, porque é comum a todos nós, eu consigo materializar, né, os exemplos de comportamento que eu tô procurando dar, mas a pandemia exagerou coisas que a gente vive normalmente. A gente vive uma sensação de solidão, a gente vive uma sensação de incerteza, a gente vive uma sensação de celeridade, a gente vive o FOMO, Fear of Missing Out, a gente vive uma série de coisas, mas de forma menos intensa do que no processo da pandemia. A pandemia trouxe esses desafios mais à flor da pele, mais à tona. O meu ponto é, isso é presente o tempo todo. Você pode morrer a qualquer momento. Ou alguém que você ama pode morrer a qualquer momento. É preciso que a gente viva nesse estado de presença, de curtir o processo, de viver com valores e propósitos, porque não adianta você planejar um negócio que você talvez nunca vá alcançar. Há um estado de emergência que não deve ser um estado de estresse e ansiedade, mas de viver com essa urgência. Eu tenho que ser feliz agora, não amanhã. E há, dentro disso, um desserviço na cultura do super-herói. Só que agora a gente tem mais tempo para perceber e menos coisas para nos distrair. Isso aí, Ju. E aí todo mundo entrou num processo de hiperexposição aos relacionamentos. Com quem mora com gente, né? Meu Deus! A pessoa tosse, já quer dar um tapa na cara da pessoa, lógico. Porque você está hiperexposto a uma convivência. Precisa ter mais inteligência social, mais inteligência emocional do que antes. É uma oportunidade. É uma oportunidade de desenvolver um relacionamento mais inteligente. Né? Então, ao invés de eu achar isso um problema, eu poderia entender isso como uma oportunidade. A Lídia colocou aqui, eu mudei de emprego depois de 14 anos no corporativo e me joguei em uma nova carreira. Baita mudança e baita coragem. E quando muda-se uma coisa assim, o paradigma volta ao zero. Você vai ter que reaprender uma série de coisas, se colocar numa posição de aprendiz. Você tinha uma carreira já sedimentada e tal, e você mudou completamente para uma coisa que você ama, tudo bem, mas você teve que fazer cursos, você teve que dar alguns steps para trás, e ao invés de encarar isso como setback, encarar isso como uma oportunidade de adaptação, de crescimento, e você sempre leva uma bagagem do passado. Então, toda a sua maneira de lidar com as pessoas, o seu diálogo mais refinado durante esses anos de corporativo, talvez estejam te ajudando a conquistar mais clientes para adestrar os cães, ou na maneira de tratar os clientes, enfim. A gente sempre aproveita o passado. O desserviço do super-herói, vamos lá. Ninguém precisa de alguém perfeito. Precisamos de alguém bom o suficiente. Então, nós nos cobramos ser perfeitos. Eu não sei se é o caso de todos, mas eu sei que muitos são assim. E quando enfrentam alguma circunstância desafiadora, ou muito desafiadora, procuram ser exemplares e perfeitos, maquiando, colocando uma armadura de distanciamento e de proteção em relação àquela situação, se dizendo que não tem problema, que está tudo bem o tempo todo. Entenda, às vezes não está tudo bem. E tudo bem. Está tudo bem não estar tudo bem, não é? E aí, esse momento de reconhecer que não está tudo bem, viver um pequeno, breve período de luto mesmo, tipo, não está tudo bem, deu ruim. Eu preciso constatar,
Se eu não constato o problema, eu não tenho como me adaptar a ele. Eu não tenho como, de fato, dar um nome para ele e criar uma estratégia para me adaptar a ele, porque eu não o reconheço. Eu fico, tá tudo bem, tá tudo certo, não tá acontecendo nada. E não tá tudo bem. E tudo bem. Você não ser perfeito, não ser um super-herói que enfrenta os desafios com uma super capa vermelha, tá tudo certo. E muitas pessoas que eu conheço das gerações mais novas, muitas vezes eu faço isso, de querer estar sempre ótima, estar sempre bombando. E às vezes você precisa dar uma desarmada, chamar os amigos, vem cá, me dá um cafuné, deu ruim aqui, deu ruim, para você poder estar energizado para criar as estratégias de adaptação. Então, eu não acho que aconteceu, você já tem que, opa! Não. Dependendo do tipo de problema, você precisa ter você precisa ter um período aí de reconhecimento do problema e que pode representar, talvez, um período de luto. Breve. Seja seu melhor amigo. Como eu aconselharia meu melhor amigo? Então, vindo nessa tônica, eu não preciso ser perfeito e eu preciso cuidar de mim como eu cuidaria de um melhor amigo. Que conselho que eu daria a um melhor amigo numa situação dessa? Então, vamos supor, seu casamento terminou. Você, às vezes, quer encarar isso de uma forma de super-herói e tal. Que conselho você daria a um melhor amigo que acabou de tomar um pé na bunda? Ou um melhor amigo que acabou de perder um familiar? Ou um melhor amigo que acabou de ter a empresa falida? Ou o que você diria para alguém que você ama muito? Porque você precisa ter esse diálogo com a pessoa mais importante da sua vida e que vai te acompanhar até o fim, que é você. Só você vai estar do início ao fim. Então, seja generoso, seja seu melhor amigo. A gente é muito cruel com a gente mesmo. E isso impede um processo de adaptação leve e até mesmo, eu diria, mais rápido. A gente acaba maquiando com outras coisas, com outras atividades, com outras emoções, e aquilo fica lá dentro e uma hora vai explodir. Vai dar ruim. As grandes crises versus revoluções. Seja imaginativo e corajoso. A Lígia comentou que mudou de trabalho depois de 14 anos de mundo corporativo. Eu tenho certeza que ela precisou ser imaginativa e corajosa para fazer a transição. Então, é uma revolução, uma transição de carreira, uma transição de status conjugal, uma pandemia, mudança de modelos de como você se vê. Tudo isso são revoluções, não é? São grandes revoluções. E a gente precisa ter imaginação e coragem para fazer esse processo de adaptação. E a gente só faz isso se nós estivermos em leveza. Se você estiver com a mente e o coração entupidos de preocupações, de medos, de conselhos que não te servem dos críticos, né? Os grandes críticos que vão infernizar a sua vida, é muito barulho. Você não consegue deixar fluir essa imaginação e não consegue ter a coragem para fazer a transição. Mais uma dica: mindset de crescimento e a instrumentalização do problema. Valorize o processo, como a Ju falou, o esforço, as estratégias, as melhorias, não o resultado. Quem não assistiu, duvido, mas assista o TED da Carol Dweck, que fala sobre mindset de aprendizado. Ela escreveu um livro, se eu não me engano, chama O Poder do Ainda, alguma coisa assim, em inglês, The Power of Yet.
ou Mindset of Growth, não sei, mas procurem no YouTube que tá bem fácil. Bruno Migliani entrou no fim da live, parabéns, perdeu a aula inteira, depois você olha no IGTV. Então, esses dois últimos conceitos que estão aqui na apresentação, o mindset de crescimento, a instrumentalização do problema, valorizando o processo, o esforço, as estratégias, as melhorias, é dado científico. No TED da Carol Dweck, ela vai mostrar um estudo que foi feito com crianças e o processo de educação dessas crianças e o resultado que elas tiveram depois de aprendizado. Então, ela mostra, na nota, está escrito lá para a criança, not yet, né? Você ainda não passou, porque isso cria a sensação da possibilidade do eu estou no processo, eu estou no caminho, eu ainda não consegui, mas eu estou no caminho. Isso subliminarmente, lá no nosso inconsciente, tem um efeito gigantesco. E aí foi comprovado por estudos sérios, científicos, está lá no TED dela, que os resultados dessas pessoas na vida são melhores, são pessoas mais destemidas, são pessoas que realizam mais e, obviamente, que vivem de maneira mais realizada, não só realizadora, porque valorizam o processo, o esforço. Pô, eu me esforcei bastante, que animal, eu tô orgulhosa de mim. Eu não cheguei lá, mas eu tô orgulhosa de mim. E eu agora, know better, já sei mais, já tenho condições de fazer melhores escolhas. E aí eu coloquei aqui, trabalho o ainda e o ainda não, da Carol Dweck. Então, toda vez que você não atingir o que você queria, coloque na cabeça, repita para você, ainda não consegui, mas eu vou conseguir. Não consegui ainda, mas vou conseguir. Beleza, vamos começar agora a wrap up. Vamos pegar tudo que eu falei, porque foi bastante coisa, e eu vou dar... Pode falar, fala bem alto. Não, eu só pensei numa coisa aqui, nesse ainda não. Eu acho que a gente também tem que ter a inteligência de saber os momentos de hold your horses, né? Isso. Ainda não tá na hora. Boa, momento, de entender o momento. Uhum. Exato, tem que ter essa inteligência também e saber lidar Carol Cajado. Com essa ansiedade, né? Então... Sim, total. Então tem esses dois significados. Boa, muito, 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 muito legal. Tem o significado do ainda não conseguir e tem o significado de ainda não há o momento de fazer esse passo. Com certeza, no mesmo exemplo da Lígia, que foi quem me deu o exemplo, ninguém mais está falando os exemplos, mas a Lígia deu o exemplo da mudança de profissão, da transição de carreira. Ela com certeza teve momentos ali que ela falou ainda não, mas será. Saudade enorme de você também, Ká. Enorme. Vamos nos ver. Vacina tá aí, hein? Eu quero abraçar todo mundo. Vamos wrap up? Vamos lá? Então, eu vou começar a falar meio que um resumo em steps do que a gente falou, que vai abranger tanto situações que você escolheu passar para evoluir. Eu quero evoluir como profissional, como ser humano, como mãe, como pai, como esposa, marido, como, sei lá, como ser humano. Ou quando se apresenta uma circunstância absolutamente inesperada e você precisa lidar com o processo de evolução, de adaptação, pensando na evolução, não só em lidar com o problema, mas o que eu posso evoluir através dessa experiência, o que eu posso aprender com isso e oportunizar esta situação. Sempre é possível. Se eu não consigo oportunizá-la em termos financeiros ou em termos de desenvolvimento de habilidades, eu consigo oportunizá-la através de aprendizado. Eu vou me conhecer numa situação diferente e isso já valeu. Vamos lá. 1. Treine perguntar-se e se? Esse modelo de pergunta força o cérebro a simular e imaginar futuros possíveis. Eu roubei as primeiras 3
de um talk da Nathalie Fratto, que é uma investidora de empresas de tecnologia. E ela fala que ela avalia um fundador, se ela vai investir na empresa do cara ou não, de acordo com o QA, o quociente de adaptação dele. Então, ela não faz uma entrevista do tipo, qual foi a situação que você passou na sua vida que foi mais desafiadora e como é que você... Não. Ela faz perguntas, e se? Ela começa, e se acontecesse o bug do milênio e todos os servidores caíssem, para ver como é que o cara responde. Se ele responde rápido, se ele tem essa maleabilidade cognitiva, se ele tem a habilidade de enxergar um horizonte amplo de possibilidades. Ela avalia o QA, ela avalia o quociente de adaptação animal. Então, você pode fazer isso como um exercício, naquele mesmo dia que você topou fazer as pequenas mudanças, faz ali uma lista, e se papapá, porque isso vai também te ajudar a encarar as instabilidades e as imprevisibilidades como um game, como um jogo. É um jogo de respostas, é um jogo de imaginar e simular situações e resultados. Quando eles acontecem, de novo, você já está mais acostumado a ter esse jogo de cintura. 2, desaprenda. Treine destruir o que já sabe até agora e se colocar como aprendiz. Ela também eu peguei da Nathalie Fratto, ela está citando um outro vídeo muito bom, que eu também passo sempre aqui na escola, do Destin Sandlin. Ele fez um vídeo, ele tem um canal e tal, no YouTube, e ele fez um vídeo no qual ele mostra a questão da neuroplasticidade. Ele pilota uma bicicleta com guidão invertido. Então, quando ele vira para a direita, a bicicleta vai para a esquerda e vice-versa. E aí ele leva 8 meses, para aprender a pilotar a bicicleta do outro jeito, ou seja, há uma curva de aprendizado enorme. Ele precisou desaprender, primeiro, a pilotar a bicicleta com o guidão certo, para depois aprender um novo jeito de pilotar a bicicleta. É um vídeo muito legal, também fica a dica, vai lá no YouTube, Destin Sandlin, bicicleta invertida, você vai achar, é muito interessante. E ele também prova, porque ele coloca o filho dele para fazer também o teste, que nas crianças a neuroplasticidade é muito maior. O filho leva acho que 2 semanas para aprender a bicicleta invertida e ele levou 8 meses. Mas tudo bem. Quem medita tem maior neuroplasticidade, porque aumenta aqui, ó, o córtex frontal e a tua habilidade de adaptação, portanto, também é ampliada. O terceiro, que também é da Nathalie Fratto, investigação através de exploração. Não se apaixone por uma ideia a ponto de não enxergar quando o jogo vira. Aqui é muito para quem empreende, ou para quem trabalha com intraempreendedorismo. Às vezes você se apaixona tanto por algo que você está fazendo, por uma ideia, por uma solução, que quando as coisas mudam, você não enxerga, você continua defendendo aquilo até o fim e perde o momentum, perde a hora de mudar. Pronto. Isso é o que a Nathalie Fratto fala. Se você for lá no TED dela, você vai achar essas coisas. Eu achei que tinha que trazer para vocês. Outras dicas, que a gente vai acabar repetindo o que a gente falou durante toda a nossa conversa. Treine adaptar-se com pequenas coisas. Mudanças cotidianas preparam-no para quando as grandes transformações chegarem. Não quero saber como, coloque isso na sua rotina. Ou diariamente, acorda 5 minutos mais cedo, planeja alguma coisa, ou na noite anterior, planeja o que você vai fazer diferente no dia seguinte. Não tenho tempo, não sei o quê, faz uma vez por semana, que também vale. E vale tudo, tá? Roupa diferente, que você não está acostumado a vestir, você escolher, eu nunca fiz tal coisa, faça. Uma dica legal é você se aliar a pessoas e grupos que
tem hábitos diferentes. Isso é muito legal. Então, eu, por exemplo, adoro viajar com galera, com um monte de amigos. Tem gente que viaja pela paisagem, tem gente que viaja pela comida, pela cultura. Eu viajo pelas pessoas, ou as que estão comigo, ou as que eu vou conhecer na viagem. Porque eu aprendo muito através do outro. Então, eu vou dar um exemplo, um amigo meu era apaixonado por restaurantes, ele é blogger de comida, e aí toda viagem que ele faz, ele planeja um restaurante top, que ele vai conhecer, não sei o que tem. A gente fez uma conexão em Lisboa, eu não conhecia a cidade, a gente fez uma conexão em Lisboa, e ele falou, tipo, a gente tinha, sei lá, 4 horas, vamos almoçar num lugar XPTO. Obrigada, César. Eu vou fazer aula com você, hein? Eu tô só esperando passar a pandemia. Eu tô louca para voltar às aulas. César é professor de Lindy Hop, que é aquela dança anos 40 americana, muito legal. Bom, o fato é, eu nunca iria a um restaurante XPTO, estrelado, Michelin, não sei o que, isso não me interessa. Não tem curiosidade, enfim. Mas o fato de eu estar com um amigo me fez ter uma experiência diferente que eu não teria só. Então, eu gosto muito de viver essa adaptabilidade através das parcerias humanas, de viver pelo olhar dos meus amigos, pelo olhar das outras pessoas que eu conheço, novas formas de viver a vida, novas formas de experimentar a vida. 5, a gente falou, hiperexposição é sua aliada. Então, ao invés de fugir da situação que te apavora, encara de novo, e depois o medo sumiu e você vai estar super articulado, super bem no que você antes temia. 6, são 10, está acabando. Vamos lá. Valorize o processo, o esforço, as estratégias, as melhorias, não os resultados. Os resultados são consequência. E os resultados são o norte, né? Você, obviamente, busca um resultado, você pôs ele ali como um norte. Mas você precisa aproveitar o processo de aprendizado, ainda que ele seja recheado de falhas. Erros são testes de soluções possíveis. 7, exercite o ainda e o ainda não. A gente acabou de falar. Quando acontecer uma falha, coloca na cabeça a frase, o mantra, ainda não deu, mas vai dar. Eu continuo aqui, resiliente. 8, seja seu melhor amigo. Para se manter em abundância emocional, tá mais poderoso para enfrentar os seus desafios. Lembre-se de ser o seu melhor amigo e seguir o conselho que você daria para o seu melhor amigo. Não seja cruel consigo. Take your time na hora de enfrentar os desafios, dá uma respirada, precisa de carinho, pede, coma uma coisa gostosa, cuide-se como você cuidaria de um melhor amigo frente a uma situação similar. Reduza as expectativas e viva o seu propósito diariamente. Reduza as expectativas não quer dizer que eu estou aconselhando a falta de ambição. Pelo contrário, eu sou a louca da ambição. Eu acho que todo mundo tem que querer o mundo inteiro. Mas reduza as suas expectativas, mais uma vez, em relação aos seus resultados e à sua performance. Faça o seu melhor, dê o melhor que você puder e entregue o resultado para os desdobramentos do universo, das interações humanas, das interações da trama da vida, porque não é só você, primeiro, não é só você que é responsável pelos resultados, isso vai estar interagindo com uma série de outras forças, e segundo, porque você não é um super-herói, você está super no seu direito de falhar, você é humano. Quem não falha, não cresce. 10, e último, mantenha em mente a característica transitória de tudo.
inclusive de si próprio. Querer achar que as coisas não vão mudar, que as pessoas não vão mudar, que a dinâmica da sua vida não vai mudar, que a profissão não vai mudar, tapar o sol com a peneira. A mudança é uma condição da vida, de estar vivo. O seu corpo está em constante transformação, as células do seu corpo, o colágeno, opa, bati no microfone aqui, o colágeno, está tudo se transformando o tempo todo, no micro-universo e no macro. Então, a mudança é uma condição da vida. Abrace esse processo com alegria, com bom humor, dando as boas-vindas, buscando encarar isso como um jogo de aprendizado, um jogo de aprendizado, de esculpir um ser humano melhor e de colocar-se a serviço de um propósito que você acredita. Isso também descola um pouco a egomania que a gente vive, da rejeição, não importa, eu estou aqui a serviço de um propósito e isso me dá coragem para fazer qualquer coisa para vê-lo concluído, realizado. Para fechar, eu não consegui, eu geralmente fecho com uma frase, eu não consegui selecionar uma do Richard Branson, então eu trouxe 3. Vamos ler as 3? Não consegui selecionar uma, o cara é muito bom. O Richard Branson, para quem não sabe, é o fundador da Virgin, de mais umas 415 mil empresas, e a biografia dele é maravilhosa, ele é um cara que falha muito, ele quebrou um monte de empresas, e ele fala isso com a boca cheia, como ele falhou, como ele quebrou, como ele errou, e ele é um dos caras mais ricos e bem-sucedidos do planeta. Ele tem aquela atmosfera do grande aventureiro da vida, né? Que encara a vida como uma grande aventura. Nos projetos mais malucos, ele vai, voa o mundo inteiro de balão, não sei quantas vezes, lança uma empresa aérea, faz não sei o quê. O cara é um doidão, maravilhosamente doidão, isso foi um elogio. Vamos lá, a primeira frase que eu selecionei para a gente fechar a conversa de hoje. Aprenda através da falha. Se você é um empresário e na sua primeira empreitada você não obteve sucesso, bem-vindo ao clube. Richard Branson. Ou seja, ele é o que mais falhou e o que mais acertou. A outra frase. Se você está machucado, lamba a sua ferida e levante-se de novo. Se você deu absolutamente o seu melhor, é hora de seguir em frente. Achei genial, porque a gente tem que sentir que a gente fez o melhor que a gente podia. Eu acho que a porcaria acontece quando a gente não sente que fez tudo o que a gente podia na situação. Se você fez, fica tranquilo, tá tudo certo. Levanta e segue o baile. E se você não fez, aprenda a fazer. Pô, não fiz tudo que eu podia, posso fazer melhor. A última. Arrisque-se. A melhor maneira de se testar é a melhor maneira de se testar. Divirta-se e push boundaries. Alguém me ajuda? E amplie as suas limitações, amplie as suas margens, amplie. É tipo isso, né? O Ju, me ajuda aí que tem uma maneira melhor de falar push boundaries em português. Enfim, divirta-se e amplie seus limites. Obrigada, Ju. É isso aí. Ele é um grande defensor também de trabalhar, de viver having fun. De viver de maneira leve, de maneira brincalhona e de diariamente viver com propósito, viver com felicidade. Não adianta ficar buscando isso lá no fim da jornada de 100 mil quilômetros. É hoje, que a vida pode acabar amanhã
Covid pode ficar pior e virar mortal, a gente pode tropeçar, cair, bater a cabeça, coisas podem acontecer nos seus relacionamentos, podem mudar. Então, aproveita agora, faça estratégias para o futuro, mire alto, seja ambicioso, mas viva agora. Maravilha! Passei da hora para variar, não sou boa com isso. Vou dar a minha despedida aqui para o pessoal da live. Um beijo. Toda sexta-feira tem live, às 19 horas. Pode me mandar por direct sugestão de tema que eu desenvolvo, vou atrás de mais conteúdo para vocês. Quem quiser receber o nosso conteúdo escrito, tem o Fridays Highlights. Eu acho que tá no meu perfil, o link para você se inscrever no Fridays Highlights, que é uma seleção de conteúdo semanal que chega para você às sextas. E é isso. Se quiser saber mais da escola, manda mensagem para mim. Obrigada por terem vindo e até a próxima sexta. Um beijo. Beijo, beijo. E o pessoal do Zoom, muito obrigada por terem vindo. Deixa eu parar de gravar também. A Paty estava aqui. Eu nem vi, tem um pessoal novo que eu nem cumprimentei. Me perdoa. Não sou eu que estou gravando.